Coloca para mim, por favor, Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Quase nem foi falado essa semana desse texto aqui, né? Muito pouco. Mas é o texto que dá base para a nossa fé. É ele que esclarece a nossa fé e é com ele que nós aprendemos a usar dessa base, desse alicerce para a nossa vida, que é a fé. Amém? E eu tenho certeza que dessa semana, você que está cumprindo essa semana, você pode ter certeza que muita coisa que você está aprendendo, lá na frente Deus vai falar assim: você lembra daquele dia? Você lembra daquela sua oração? Pode ficar tranquilo que eu estava ouvindo, enquanto você estava ali, perseverando. O texto diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Poxa, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém? Quem quer ter um bom testemunho de vida? Eu quero ter um bom testemunho. Nós lutamos para isso, né? Nós enfrentamos o dia a dia, as lutas, as adversidades, para que tenhamos um bom testemunho. Somos fiéis à palavra de Deus, aos ensinos da palavra de Deus, que nos dá uma nova vida, para que tenhamos um bom testemunho. Quem quer ser lembrado por uma vida em Cristo? Eu quero. Amém? Então nós vamos precisar disso daí, de ter uma vida de fé. Uma vida baseada na fé. Eu vou falar de algumas características aqui inspiradas na palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida cheia de fé. Falamos a semana inteira sobre a fé. Essa ferramenta poderosa na nossa mão, essa base. E o texto que nós acabamos de ler, ele afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós sempre estamos esperando alguma coisa, sempre. Se você se lembrar quando você era criança, chegava próximo do seu aniversário, eu ainda peguei essa época, hoje em dia eu já vejo a criançada dominando isso daí. Mas quando você era criança, estava próximo do seu aniversário, a gente ficava animado, ficava ansioso. Minha mãe tinha ensinado eu a fazer meu aniversário é 16 de dezembro, então chegava no mês de dezembro, ela já colocava lá, ó, pega o calendário e já vai fazendo um risquinho aqui, ó. E eu ia lá, riscava todo feliz, eu achava que ia ter a melhor festa do mundo. Só chegava e ganhava uns parabéns, tá bom. Mas eu ficava naquela ansiedade, eu ficava naquela busca, naquela esperança do que eu ia receber ali. E é isso daí. E você sabia que um presente você receberia? Algumas coisas você poderia receber, é seu aniversário. Né? Existem algumas realidades, mas a esperança de quem está fazendo aniversário é essa, é de que você vai receber. Então você tem a certeza que vai ser seu aniversário, e você ficava na esperança de receber um presente ou uma festa. Você não sabia, era uma surpresa que você receberia. Mas o aniversário é como se fosse isso, uma combinação da certeza e de uma antecipação. Você ficava ali esperando aquilo, mas você tinha certeza. A nossa fé é isso, é basicamente dessa forma. A fé é a convicção baseada numa experiência passada de coisas novas de Deus serão seguramente nossas. Vou repetir. A fé é a convicção baseada na experiência passada, ou seja, de algo que já foi fundado por Deus, e de que coisas novas de Deus serão seguramente nossas. Deu para entender? Meio confuso, mas é a fé. Creia que aquilo que Deus já prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele colocou para a sua vida já está escrito. Basta que você tenha fé. Você pode ter certeza que você vai receber. Por isso que aquele versículo, eu até li ele, não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe com nada disso. Deus, Ele cuida de todos os momentos nossos. O ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz ser. É Deus. É o caráter de Deus, Ele é. Pronto, acabou. O ponto final é nós cremos na promessa dEle. Ele fará tudo aquilo que Ele diz. Se Ele é o que Ele é, e Ele já criou todas as coisas, Ele criou o universo, e já está desenhado tudo para nós, basta nós crermos nas promessas dEle para a nossa vida. Isso é fé, é viver por isso. Não se preocupar com outras coisas, não se preocupar com coisas supérfluas, que de repente isso pode nos afastar do caminho dEle. Não, se preocupe em servir a Cristo. Se preocupe em servir o reino de Deus. Quando nós cremos que Deus cumprirá as suas promessas, ainda que não as vejamos, se materializamos, nós demonstramos uma fé verdadeira.
Porque você fica nessa esperança daquilo que vai vir. Você tem fé, vai acontecer. É a certeza daquilo que você não está vendo. Isso é fé. A nossa vida é cheia de planos, expectativas, meta, objetivo. A gente sempre coloca metas na nossa vida. Sempre tem um objetivo, sempre tem alguma coisa que a gente vai pensando lá na frente, sempre ligado ao futuro. E aquilo que nós estamos esperando, ele tem muito a ver com o nosso propósito de vida. Se o nosso propósito de vida não estiver vinculado com aquilo que Deus quer para nós vamos estar buscando coisas que não estão ligadas à nossa realidade. E a gente vai ficar esperando, tendo uma fé em alguma coisa que nunca vai se cumprir. Ou se cumprir, vai ser para nos tirar da presença de Deus. E não é isso que nós queremos. E não é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar viver aquilo que Deus quer para nós. Buscar viver a plenitude do reino de Deus. Sem esperar em coisas que o mundo vai nos oferecer. Não, vamos esperar naquilo que Deus já prometeu para nós, naquilo que é a palavra dele, que é a certeza que nós já temos, que são as suas promessas. E não ficar esperando uma promessa que o mundo oferece para nós. Grandes homens da vida, da Bíblia, viveram experiências tremendas através da fé. Homens que tiveram experiências que deixaram testemunhos de vida para nós, testemunhos de fé. Trouxe alguns exemplos aqui, Noé recebeu uma ordem para construir uma arca diante de uma situação totalmente improvável, diante de uma situação que não condizia com aquela realidade, era chamado de louco. Mas ele foi lá e creu numa palavra de Deus, ele fez. Ele foi lá. Abraão, Deus dá uma promessa para ele e pela fé ele crê naquela situação impossível da idade dele, de Sara, mas ele tinha uma palavra. Deus pede seu filho Isaque e tal, e ele falou, não, poxa, você me promete um filho, vai dar e agora você vai tirar? Não, eu estou te obedecendo, eu estou indo, mas eu sei que isso não vai acontecer. E mesmo assim ele vai e cumpre aquilo que Deus falou. Mas a fé dele se mantinha firme. E Deus foi e cumpriu aquela geração. Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho em terra seca, pisando em terra seca. Deus deu um comando para ele teve fé e foi. Ele foi na palavra de Deus. Naquilo que Deus falou para ele. Deus tinha dado uma palavra para ele. Liberte o povo. Crê somente. Vai embora. Ah, mas como que eu vou fazer? Não interessa. Vai pela fé. E ele foi. Então esses homens tiveram muita fé para começar aquilo que Deus mandou. Aquela ordem que Deus deu para ele. O capítulo 11 de Hebreus, a gente leu só o começo, mas vai falar das experiências que todos esses homens tiveram. Lá está relatado, depois você lê, todos esses homens tiveram essas experiências de fé. Eles são lembrados por isso. Pela fé. Eles nos deixaram exemplos. As circunstâncias em que eles encontravam era totalmente improvável de se realizar. Mas Deus estava com eles. Eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. Por isso que o nosso Deus é chamado de Deus do impossível. Porque ele se manifesta através da nossa fé para que o milagre possa acontecer e o nome dele ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Deus ele se agrada da nossa fé porque ele vê a nossa dependência dele. Fala assim, olha, esses caras são bons. Posso confiar nessa turma aí. Que ele está acreditando numa coisa que ele nem está vendo. Que ele nem imagina. Ele está pela palavra, ele está pela fé. E Deus ele se agrada disso. O que esses homens tinham em comum que nós precisamos ter para ter uma vida de fé? E eu quero falar aqui sobre isso, sobre 3 coisas que eu peguei de características para que a gente tenha uma vida de fé. Assim como esses homens tiveram, mas para que a gente tenha também nos dias de hoje, vivendo de acordo com as adversidades. Poderia enumerar muitas, mas eu vou falar de 3 aqui para que a gente possa ser bem objetivo naquilo que Deus quer falar. A primeira coisa, obediência. Eles obedeceram o chamado de Deus pela fé e eles realizaram. E as promessas se cumpriram na vida deles. Tudo aquilo que Deus prometeu foi se cumprindo. Mesmo diante de todas as adversidades, que nenhum deles ficaram livres. Nenhum deles. E nós precisamos obedecer aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que Deus já determinou para nós, que já está escrito, que nós precisamos apenas entender, de que forma que isso daí cabe na minha vida, como eu vou precisar cumprir e ter fé. Porque a obediência é isso. Muitas vezes se eu falo para minha filha, vai fazer tal coisa e ela não obedece, a desobediência dela não vai só trazer a consequência pelo fato de não ocorrer o que eu pedi, como também para ela vai estar debaixo de uma desobediência.
Então a palavra de Deus não é eu falando para você, é a palavra de Deus nos confrontando com aquilo que nós devemos fazer, que nós devemos obedecer. É a base que nós temos como uma vida cristã que vai fazer com que nós tenhamos fé naquilo que está escrito, naquelas promessas que já foram decretadas para a nossa vida, para que a gente segue tendo uma vida cheia de fé. Nós precisamos crer que quando oramos ou pedimos algo para Deus, nós mesmos não acabamos obedecendo. Você já orou e Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Esse exemplo já aconteceu comigo. De eu orar, pedir uma situação que, cara, não tinha nada a ver. Nossa, não sei se alguém já orou por uma coisa que você tem até vergonha depois de falar. Depois que não aconteceu o negócio, uma coisa lá do serviço, eu falei, meu Deus do céu, mas que absurdo. Eu mesmo orei por isso. Que vergonha. Sabe quando você fica com vontade de enfiar a cabeça? Eu falei, Deus, me perdoa, eu não sei o que eu falei. Eu fiz besteira aqui. Eu fiz uma oração chula, uma oração vã, uma oração que não tinha sentido nenhum. E eu ia ficar esperando até quando aquilo lá acontecer. E muitas vezes a gente está nesse ponto. A gente está orando por alguma coisa que está totalmente fora da nossa realidade, fora do nosso contexto, que não adianta, não é questão de ter fé ou não. A questão é de realmente saber se aquilo tem sentido. Eu já dei um exemplo aqui uma vez. Um exemplo. É a mesma coisa que eu começar a orar e querer buscar ser um jogador de futebol com 41 anos de idade, sendo que eu nem jogador sou. Eu ficar esperando alguma coisa, estou dando um exemplo bem absurdo, mas para que você entenda, é a mesma coisa que eu querer buscar alguma coisa que não tem sentido nenhum. É orações que nós fazemos, que não está baseado na palavra de Deus, que aquilo não vai trazer um retorno e a gente fica esperando, achando que a gente tem fé. Não vai acontecer, eu tenho certeza, não vai. Então a gente precisa entender, obediência, esses homens eles ouviram uma palavra de Deus, tinham sentido para que aquela palavra se cumprisse. Eles estavam fazendo parte de algo que Deus já estava determinando para o seu povo. A partir dele começou a criação, começou ali a desenvolver uma nação, a partir do outro começou a libertar, tudo tem um propósito. A palavra de Deus, ela tem um propósito para a nossa vida, e nós estamos inseridos nisso. Então aquilo que você orar vai ter um propósito. Aquilo que você descobriu para a sua vida que é o seu propósito, obedeça tudo aquilo que Deus falou para você, determinou, que você pode ter certeza que os seus caminhos serão trilhados no caminho correto, e as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Não adianta você querer achar que orando por aquilo que você acha que é o certo, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não é dessa forma. A obediência à palavra de Deus está numa vida com Deus, ao qual você sabe o que Ele quer para a sua vida. E não aquilo que eu acho que é o correto. Senão nós vamos falar que nem eu falei para você. A gente vai estar orando por coisas absurdas, que a gente vai ficar com vergonha, a gente vai orar por coisas que não tem sentido nenhum com o nosso contexto de vida, e a gente não vai receber aquilo que nós estamos esperando da parte de Deus. Então, obediência é algo muito sério, tal qual a desobediência, né? Da mesma forma, quando você ouve a palavra de Deus, você lê, você estuda, e você não segue aquilo ali, e fica esperando um resultado, não vai acontecer. Deus dá a direção e não fazemos aquilo que Deus mandou. Noé, ele recebeu as instruções de como era para ser feita a arca. Ele foi lá e fez. Ele recebeu as instruções, a palavra de Deus fala. Abraão recebeu a ordem e foi. Moisés pegou e vazou com a turma. Eles foram lá, fizeram, simplesmente obedeceram. Por mais absurdo que parecia, eles foram e obedeceram. E nós muitas vezes ficamos esperando, e a gente não tem nem base daquilo que Deus para nós. E eu quero dizer para você, se mantenha firme em obediência à palavra de Deus. Tudo aquilo que a palavra está vindo, mesmo que seja contrário àquilo que você está esperando, mesmo se o que você está orando, Deus não está falando com você, é alguma coisa contrária. Mas Deus, é isso que eu quero muito. Vai buscar primeiro se é o que Deus quer para você. Não se é coisa da sua cabeça, não se é coisa da sua realidade, que eu tenho certeza que Deus ele vai fazer com que se cumpra na sua vida as promessas dele, amém? Segunda coisa que eu quero falar com você é, para que a gente tenha uma vida cheia de fé, uma vida de fé, é o Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus.
Primeira coisa é obediência. Segunda coisa, intimidade com Deus, relacionamento. Crer que Deus existe é só o começo. Se você pegar Tiago 2,19, até os demônios creem em Deus e temem ao Senhor, eles tremem diante do Senhor. E muitas vezes a gente não busca esse relacionamento com Deus, a gente não busca ter uma intimidade com Deus, e a gente fica esperando coisas de Deus sem que tenha esse relacionamento. Sem fé é impossível agradar, pois quem dele se aproxima, é a proximidade de Deus, é esse relacionamento que nós precisamos ter. Através dos relacionamentos, nós vamos gerando essa intimidade. Como que eu vou gerar intimidade com Deus? Como que eu vou gerar esse relacionamento com Deus? Diante da palavra dele, em obediência à palavra dele, sendo fiel aos seus princípios, praticando a palavra de Deus. Ah, mas como que eu pratico? Precisa ler. Precisa criar, resgatar esse hábito de ler a palavra de Deus. Não é apenas por ler, mas porque você vai gerar essa intimidade. Você vai conhecer, você vai saber. Isso é um exemplo que a gente sempre costuma dar. O cônjuge, né? Você vai conhecendo ao longo do tempo. Você começa a namorar, você ainda não conhece todos os gostos do seu companheiro. Mas ao passar do tempo, vocês vão gerando intimidade. Vai criando aquela intimidade, aquele relacionamento. E você já começa só de olhar. Eu com 23 anos com a Marilda, eu já sei só de olhar o que ela está pensando. Não sei. Mulher nunca sabe. A verdade é essa. Eu imagino. Na verdade, eu sei do que ela gosta. Pronto. Mas eu sei que ela não gostou. Não sei do que ela não gostou. Essa é o mais correto falar. Eu sei que ela não gostou de alguma coisa, só não sei o quê. Mas isso faz parte do relacionamento. E olha só para você ver como que é. Não sei se você já teve essa experiência. Mas se você pega a sua... Faz esse teste para você ver. De você ter uma vida de devocional. Ali, constante, oração, você está orando, você está buscando a Deus, você faz um jejum, você busca, sabe, aquele relacionamento mesmo de intimidade. Só de você pensar alguma coisa, você já sente o Espírito Santo te tocar. Você já sente que você está fazendo alguma coisa que não está batendo certo, que não está legal. Você fala, poxa, peraí, isso daí não está certo. Diferentemente de quando a gente está se afastando da presença de Deus, e eu já andei nessa linha, eu não me orgulho, mas preciso trazer por questão de relacionamento, de um tempo que eu passei afastado dos caminhos do Senhor, eu percebia que as coisas que eu fazia, que eram coisas que agradavam a carne, eu já estava fazendo descaradamente e achando que estava tudo certo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então, se você tá vendo que as coisas que você está fazendo não agrada a Deus e não está te gerando nenhum sentimento de culpa, já para por aí. Porque o Espírito Santo, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sabe que qualquer deslize, até mesmo se você falar alguma coisa, de repente você fala assim, poxa, fulano de tal, você viu, você dá uma risada, você fala, pô, peraí, perdão, Senhor, nossa, eu não devia nem ter falado. Quanto que aqueles que estão afastados do Senhor, ele está lá na rodinha, está fofocando, está falando mal, está gerando intriga, e ele vai sem dó, e ele já leva uma vida desregrada, ele já não está nem aí com nada, acabou. A gente precisa tomar muito cuidado. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, vai fazer com que qualquer obra da carne que tentar se manifestar, o Espírito Santo já tem muito mais força para nos falar do que quando a gente afasta o Espírito Santo e começa a deixar os frutos da carne aparecer. A gente só vai saber disso tendo um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus você tiver, quanto mais ler da palavra, mais vida em oração, mais buscando, jejuando, tendo mesmo uma entrega real, colocando Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que quando o inimigo tentar se levantar, você vai ter força para lutar contra, no caso, resistindo ao diabo. A gente não lutar contra o diabo. Não, é resistir. A palavra fala que nós temos que resistir. E a gente só vai saber resistir quando a gente está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo quer dizer que eu estou num relacionamento com Deus. E se eu não estiver nesse relacionamento cheio do Espírito Santo, o inimigo vai estar brincando comigo e bordando, pintando, bordando, e eu não vou nem... Vou estar achando que as coisas estão normal. E muitas vezes a pessoa ela está vindo na igreja, ela está tranquila, mas ela não está entendendo isso. Ela está achando que está tudo certo. Mas a conduta dela, dentro dela, ela sabe que aquilo lá não está batendo.
Então, intimidade é algo muito sério e é uma das características de uma vida cheia de fé, intimidade. E a terceira e última que eu quero falar com vocês aqui é oportunidade. Oportunidade. A Bíblia fala de alguns casos no Novo Testamento, fala do cego que ele tem uma oportunidade, né? Ele está na beira do caminho, Jesus passa com a comitiva dele ali, está indo todo mundo embora da cidade, e ele aproveita aquela oportunidade para pedir cura ao Senhor. E Jesus vai e fala, a tua fé te curou. Tem um outro caso também onde que Jairo chega até Jesus, pede para que Jesus cure a filha dele. E nesse meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue aproveita a oportunidade e toca nas vestes do Senhor. E ele, vá, a tua fé te curou. Aí eu fiquei pensando, a tua fé, a tua fé, a tua fé. O atributo do milagre Jesus fez, mas foi através da fé dessas pessoas que ocorreu o milagre. Todos eles aproveitaram a oportunidade de Jesus estar naquele ambiente para que a fé deles se manifestasse. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está aqui, ative a sua fé, aproveite a sua fé, esse é o momento de você aproveitar para aquilo que Deus colocou no seu coração, ele se manifeste através do milagre da presença de Jesus neste lugar. A sua fé vai ser ativada porque Jesus está aqui, amém? Eu creio que Jesus ele habita no meio de nós. E nós precisamos ter a nossa fé ativada para que o milagre aconteça na nossa vida. Aquilo que nós estamos buscando. Jesus, ele percebe a atitude daquelas pessoas, a busca, o que aquelas pessoas fizeram, o modo com que aquelas pessoas perseveraram, o modo com que aquelas pessoas buscaram. Eles não somente aproveitaram a oportunidade, eu falei aqui na quarta-feira, essas pessoas, elas não permitiram que interferências externas atrapalhassem o desejo que elas tinham de obter a cura. Tanto a mulher do fluxo de sangue enfrentou uma multidão, ela enfrentou a própria doença que ela estava passando ali, aquela enfermidade, e ela foi até Jesus, mesmo sem poder, já foi falado durante essa semana aqui sobre essa mulher. O cego, mesmo os discípulos, aqueles que estavam com Jesus, impedindo ele, não, você não vai. Ele não deixou aquilo lá bater. Amados, a oportunidade é agora. A oportunidade é onde Jesus está, é a presença do Senhor Jesus. Ele está na sua vida, a oportunidade de acontecer o milagre que você está precisando é agora. Aproveite, ative a sua fé, que Ele vai chegar para você e vai falar, essa cura através da sua vida, isso que você está precisando é pela sua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te libertou, a tua fé trouxe cura. Amém? A oportunidade que você tem é agora. Deus, Ele está disposto a fazer com que aquilo que está diante do teu propósito, aquilo que é o seu propósito, aquilo que Ele escreveu para a sua vida, aquilo que Ele determinou para a sua vida, que você tem buscado, que muitas vezes fala, mas é isso? É. Se Deus confirmou no seu coração, pode ficar tranquilo. Confie nele. Entregue-se totalmente a Ele. Seja submisso aos princípios que Deus determinou para a nossa vida. A nossa vida cristã, uma vida cheia de fé, é baseada nisso daí. É baseado em você obedecer a palavra de Deus, em você ter um relacionamento com Deus, uma intimidade profunda com Deus, conhecendo Ele através da palavra dEle, gerando esse entendimento que quando vier qualquer adversidade você vai ter força para lutar, e sabendo que a oportunidade de você começar uma nova história, uma nova vida com Ele, de acontecer um milagre na sua vida, é agora onde Jesus está, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé?